Leandro, tudo bem? Olá, Patrícia, boa Boa noite. noite, Boa noite a todos. bem-vindo. Então, Obrigado, gente. queria dizer que essa é uma live comemorativa, né? Ontem o Lacaniano fez É, 8 anos, e aí eu me dei conta que, né, alguns dias atrás, né, que você foi, né, o Christian fez o piloto, né, o isso. Eu Lacaniano no estava Mundo lá. Zero, e você foi o que fez o primeiro Lacaniano na Livraria da Vida, né? E aí eu estava Isso. lembrando que foi muito bacana, que foi um projeto que a gente teve que lidar com várias contingências, né? Ah, o aviso de um palestrante dizendo, né, que não ia poder, e aí, né, Sim. para quem não conhece o formato do Lacaniano, originalmente ele acontece com 3 pessoas, né? Então nós fizemos com 2, e foi muito interessante que a gente soube na hora que a gente não teria auditório, que a livraria se confundiu, marcou 2 eventos para o mesmo horário e para o mesmo local. O outro evento era muito grande e a gente teve que ceder o auditório. Mas foi ótimo porque nós fomos colocados no meio da livraria, né, dentro da seção de humanidades, e tinham as pessoas que já tinham ido para ver o evento mesmo, mas assim, o encontro estava tão bom que quem estava na livraria, né, acabou sendo capturado, participou e foi muito bacana. Essa foi a minha entrada aí na Livraria da Vila, 6 anos atrás. E o mês que vem a gente comemora aí 1 ano de lives. Quem diria que um Ah, ano tá. depois estaríamos aqui ainda. Nem se Mas fala, nem se fala. deu tudo certo, eu acho que é uma proposta até que quando a gente voltar para o presencial que vale a pena seguir, continuar tocando, porque eu acho que é um espaço assim bem bacana. Então, queria dar boa noite a vocês, agradecer mais uma vez aí a presença. Vou fazer aqui uma abertura de praxe e depois apresentar o Leandro. Bom, em maio serão 165 anos do nascimento de Freud. Seus textos, como Mal-Estar na Civilização e Psicologia das Massas e Análise do Eu, continuam atualíssimos. E a psicanálise, invenção freudiana, continua viva e reinventada a cada análise. Vale ressaltar que a obra de Freud perpassa não só um percurso lógico, mas um percurso cronológico, que vai da neurologia para o... E Freud faz um percurso que vai da neurologia para o humano, privilegiando a linguagem. Então, por que estudar Freud ainda hoje? Porque não há como prescindir da ideia do inconsciente, né? Com seus sonhos, lapsos, xistes, sintomas. Mas como pensar a psicanálise e sua atualidade a partir de 3 eixos: teoria, clínica e cultura. E como a cultura, conjuntamente com a clínica, convidam a psicanálise a repensar suas coordenadas teóricas permanentemente. Bom, para falar sobre a atualidade da invenção freudiana, Leandro dos Santos, que é psicólogo, formado pela USP, psicanalista, com pós-doutorado em psicologia social pela USP, palestrante, professor, autor de A Psicanálise no Brasil antes e depois de Lacan. Leandro tem aí, pelo menos, quase 30 anos de clínica já, Leandro, com Exatamente. consultórios em São Paulo e no ABC. A palavra é Sim, sua, eu tenho aqui algumas perguntas para te fazer, mas queria que você começasse aí abrindo o tema claro. como você preferir. Bem-vindo. Tá legal. Bom, eu te agradeço muito, Patrícia. Eu, de fato, estava no primeiro Lacaneando lá com o Foi. Cristian, com o Álvaro, estava na Uhum. plateia lá fazendo perguntas e depois participei. Acho que foi um evento sobre ciúmes, né? Enfim, foi Sim. muito interessante. Uhum. Eu acho que você deve ter orgulho da sua criação aí, da sua invenção. A gente vai falar da invenção freudiana, mas tem invenção patriciana também, que é o Lacaniano, que virou um monte de coisa, virou livro, enfim, eu tenho muito orgulho de participar, a Patrícia sempre me convida, é uma amigona, e eu sempre indiquei gente, continuo indicando gente boa, para que a psicanálise continue crescendo, né? A psicanálise é tão forte no Brasil, justamente por isso, pela força de um monte de gente trabalhando, eu, a Patrícia, mas um monte de gente. Então, vocês que estão participando, e quem for assistir essa live depois, que muita gente assiste depois, entenda que eu estou muito satisfeito de estar aqui. E a Patrícia sempre deixa a gente muito, muito livre. Leandro, o que você gostaria de falar? Ou ela traz alguma ideia? Eu já disse, não, olha, esse assunto eu não tenho nada interessante para falar, que tal isso, que tal aquilo. Então, a Patrícia, ela preza pela liberdade, eu gosto muito disso.
E aí eu sugeri a ela, falei, puxa, eu queria alguma coisa que falasse de como Freud atual, do tratamento, da psicanálise. Aí a gente inventou esse título aí, mais conciso, que acabou ficando muito bom, que é a atualidade da invenção freudiana. Então Freud inventa uma coisa totalmente nova, diferente, chamada psicanálise. Uma coisa que, de fato, como a Patrícia disse, ela é uma teoria, não tem jeito, é uma teoria que o Freud foi um sujeito genial. Eu acho que nem o Lacan escreveu mais que ele, é impressionante, estou falando de quantidade, é assombroso o que esse cara escrevia, e ele mesmo assim disse, falou, abrir portas, os pesquisadores vão ter que entrar nessas portas, e são muitas portas e muita coisa, a gente continua entrando, e depois vieram gênios, Lacan, Melanie Klein, Winnicott, enfim, a coisa não para, e aqui no Brasil a coisa é muito efervescente, então, em termos de teoria, é só observar o número de livros que é lançado, é impressionante, eu não consigo dar conta, eu não consigo comprar e ler. Antes eu achava só que eu não li o que saía, agora eu não consigo nem comprar. Eu esqueço, falei, puxa, precisava ter comprado aquele livro. Então, em termos de teoria, a psicanálise nunca parou. Em termos de ligação com a cultura, que é muito do que eu vou falar hoje, pô, também nem se fala. O presidente Bolsonaro comete um ato falho, qualquer jornalista cita o Freud. Ninguém cita Skinner, Jung, ninguém fala de Gestalt, de psicodrama. Na hora, Freud, ato falho, e ri do Bolsonaro, ou ri do Lula, ou ri da Dilma, nem se fala. Coitado do cara que está lá na cadeira de presidente, que ele vai ser alvo mesmo. Então a psicanálise, ela continua dizendo do homem na cultura. Onde tem inconsciente, a psicanálise tem algum pitaco a dar. A Patrícia citou 2 textos, depois eu vou avançar um pouquinho nas perguntas, eu imagino que a Patrícia vai tocar isso. A psicanálise na inserção com a cultura continua muito forte. E aí eu deixei por último a clínica. Eu só vou falar brevemente. Gente, as pessoas não têm horário. Eu não acredito. Eu nunca trabalhei tanto. Eu tenho fila de pacientes, indico para os colegas, porque eu não consigo dar conta. Por quê? O mundo virou de ponta cabeça depois de março. A Jamile está dizendo assim, continue com as lives, pois assim é possível incluir quem está geograficamente distante. Então a própria Patrícia percebeu, eu também, quando a gente voltar presencialmente, não vai acabar isso, que a gente consegue aglutinar gente do Brasil inteiro. Eu estou atendendo 9 pessoas fora do país, estou atendendo um americano. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Coitado, ele é casado com uma brasileira, né? Uma brasileira de São Paulo, hein? Coitado, ele não tem como escapar. E eu achei que a língua fosse uma barreira. Eu falei, puxa vida, inglês. Meu inglês até que é bom. Imagina, é nada, gente. O cara fala a mesma coisa que nós aqui, só que em inglês. Então tá rolando bem. Ou seja, isso mostra a força dessa invenção. E aí, quando eu sugeri a Patrícia a atualidade, então, em termos de teoria, a gente pode dizer que a psicanálise não para de se desenvolver. Eu acho que o Brasil é até uma exceção, porque aqui é ebulição demais, é impressionante. Eu estou nessa há 30 anos, nunca parou de crescer, nunca. Eu vejo eventos aí de escola de psicanálise de 2.000 pessoas em Buenos Aires, 1.500 em São Paulo. Você fala, meu Deus do céu, mas o que é isso? Isso tem uma razão por a teoria ser tão forte, que a teoria aqui no Brasil entra pela medicina, um pouco pela filosofia, mas depois dos anos 60 tem a psicologia. Os grandes psicanalistas foram para as faculdades de psicologia lecionar. Hoje em dia, qualquer faculdade de psicologia tem psicanálise. Então, eu vou dar uma prova de como a psicanálise é forte aqui. Uma vez eu estava lá na USP, pegando um diploma, fui lá fazer uma burocracia para o diploma, e chegou na secretaria, tinha uma menina falando português bem arrastado. E eu entendi, eu falei, essa menina é americana. Aí ela estava com dificuldade de se comunicar e falei em inglês, se você quiser ajuda, eu traduzo. Ai, por favor, aí traduziu. Ela estava fazendo algumas matérias na USP, mas ela era, obviamente, americana. Aí eu falei, eu posso te fazer uma pergunta? Ela falou, eu já sei a pergunta que você vai me fazer. Eu falei, qual pergunta? Você vai me perguntar se temos Sigmund Freud no curso de psicologia americana ou é só behaviorismo, só Skinner? Falei, meu Deus, quantas pessoas já te fizeram essa pergunta no Brasil? Ela falou, umas 200. Porque a gente tem uma concepção mesmo de que, de fato, Freud na América, etc., a psicanálise está morta. Gente, isso não é verdade, isso é propaganda, isso é fake news. As fake news sempre existiram. E uma vez a Ana Freud citou o Mark Twain, quando perguntaram para ela, é verdade que a psicanálise está morrendo, nos anos 50? Ela falou, eu vou citar o Mark Twain. Ele falou assim,
eu acho que as notícias sobre a minha morte são relativamente exageradas. O cara falou isso vivo, óbvio, né? Então, eu quis trazer isso porque, gente, a psicanálise está sempre envolvida, no Brasil enormemente, na Argentina nem se fala. Brasil, Argentina e França é um absurdo. Mas nos outros países, em menor escala, eu viajei muito para fora nos últimos anos, eu sempre ia nas livrarias. Em shopping, tinha livraria, eu sempre entrava, e adivinha onde eu ia? Já perguntava para o vendedor, onde é a psicologia? Eu ia lá, sempre tinha algo do Freud. Então, resultado, é uma teoria tão forte e tão, vamos dizer assim, autossustentável, já que é um termo tão moderno, que ela não para de crescer e as pessoas não param de produzir. Eu vou citar só um exemplo no Brasil, Christian Dunker. Ele escreve mais rápido do que eu leio. Eu compro o livro, ele autografa e não consigo ler. Quando eu vi, ele já lançou uns 2, 3, agora é um de depressão. Até eu comprar o de depressão, ele já escreveu mais uns 2. Ou seja, o Christian é só um exemplo. Tem o Quiné, o Caligares, que se foi agora. Gente, eu só peguei 3 nomes. São pessoas que não param de produzir coisas interessantes. E depois de 20 de março, com essas lives, foi uma explosão. E a psicanálise, ela soube entrar muito bem nas redes sociais. Então, a força que pegou a psicanálise em termos de imaginário popular, gente, é uma coisa absurda. Então, eu não vou nem justificar a atualidade freudiana na teoria. Na clínica nem se fala. Eu acho que nós, psicanalistas, somos modestos. Acho que a gente tem um superego muito rígido. Acho que a gente se cobra demais, mas, na verdade, a gente deveria mandar o superego para o inferno e dizer, peraí, vamos analisar friamente o que a gente faz. A gente faz um bom trabalho que é divulgado de boca a boca, que são os efeitos do tratamento que trazem outras pessoas, porque as pessoas percebem, nossa, você está diferente, você está fazendo o quê? Não faço análise. O que é análise? É o divã? Como é que é o Freud? Ou seja, é um bloco de coisas que não para de crescer. Eu estou nessa há 30 anos e posso afirmar a vocês. E aí eu queria me concentrar na cultura agora, porque eu sei que a Patrícia vai abrir para as perguntas, só num ponto, eu só vou lembrar um ponto. Todo mundo lembra da famosa polaridade, primeiro foi Dilma e Aécio, mas aquilo foi só um treino, aquilo foi só um esquenta. A polaridade mesmo veio Bolsonaro e Haddad, e prepare-se que ano que vem vai ser pior ainda. Famílias brigaram, amizades foram destruídas, relações familiares. O tiozão do pavê foi um cara que ele saiu da condição de tiozão do pavê. Ele passou a ser um pensador político, e brigando e discutindo as fake news. A direita toma o poder e ela tem uma condição absurda de usar as redes sociais, são muito hábeis. Aí quando acontece isso, entra o Bolsonaro. Gente, eu cansei de ver citações aos textos sociais de Freud. Quais são os textos? A Patrícia já citou 2. Mal-estar na civilização, Psicologia das massas e análise do eu, Totem e tabu, Futuro de uma ilusão. Então, resultado, o Freud já falava disso. O texto dele, as cartas com Einstein, a correspondência Freud-Einstein, várias coisas tiravam e falavam, nossa, mas tem tudo a ver com o que está passando no Brasil. Nossa, mas, caramba, mas como que o Freud, numa invenção de 130 anos, está falando do que acontece hoje? Por uma razão muito simples. Ele fala do que é humano. E quando a gente fala do que é humano, gente, isso não desatualiza. Como eu estou em prisão domiciliar, eu não fumo, não bebo muito, eu usei outra droga, uma droga chamada Netflix. E aí eu assisti Vikings, assisti The Last Kingdom, assisti The Nightfall e assisti Barbaren. São 4 séries sobre Vikings. Só quero saber de Vikings, espada, luta de espada, essas coisas. Todas têm a religião católica destruindo tudo, tudo tem política, tudo tem traição, tudo tem canalice. Falei, meu Deus, coisa de 1000 anos atrás é igual hoje, igual. Falei, puta merda, então não é à toa que o Freud conseguiu sistematizar um pensamento que traz o que é humano. E se é humano, gente, lamento informar, não desatualiza. Perfeito. Então vamos lá. Bom, Freud teoriza sobre as vicissitudes dessa profissão impossível, né? Referindo-se à psicanálise e especialmente à técnica, né? Eu te pergunto, basta o analista dominar a técnica para que a análise se dê? Lembrando que temos aí que nos haver especialmente, com uma coisa que você meio já introduziu aí, com o aspecto fantasístico, né, da transferência, o amor, o ódio transferencial, e também com as recorrências, muitas vezes, né, superegóicas do imaginário de cada psicanalista. Eu queria que você trouxesse um pouquinho disso para a gente. Excelente pergunta.
Dominar a técnica, gostei de ver. Patrícia, especialmente aqui no Brasil, nós temos um modelo de escolarização, especialmente depois dos anos 60, da ditadura. O MEC fez um acordo com o governo americano, que são 3 palavras, mas virou uma coisa só, o acordo MEC-USAID. A gente fala assim, mas na verdade é o acordo entre o MEC, US, os Estados Unidos, e aid é ajuda. Então foi a ajuda americana para repensar o nosso processo de ensino-aprendizagem, que era um processo de ensino-aprendizagem baseado em modelos europeus. Não é à toa que a família Bolsonaro odeia o Paulo Freire e tal, porque esse cara tinha um modelo de ensino e aprendizagem absolutamente libertário. Então, o que entra no Brasil, foi a época que eu entrei na escola, retira essas influências europeias, tira o inglês, tira o francês, entra o inglês. Quando eu entrei no meu primeiro ano, foi inglês, depois, antes era francês, ou seja, entra uma coisa americana mesmo, uma coisa muito ligada ao behaviorismo, muito ligada ao domínio da técnica, o pessoal da pedagogia chama de ensino tecnicista. Então, resultado, quando você tem um ensino tecnicista muito forte, o Senai é um belo exemplo, sabe? O Senai, Serviço Nacional, para formar o operador da máquina. O cara não tem que pensar, ele tem que fazer a máquina funcionar, ele está ali para ajudar a máquina. Não pensa que alguém pensa por você, não se preocupa. Pratica, faz a técnica ocorrer certinho, que aí é mérito seu, e se ocorrer errado é culpa sua. Então nós, minha geração, a sua, Patrícia, nós somos quase da mesma idade, e até hoje ainda existe isso, nós somos formados no ensino tecnicista, em que a técnica é o primordial, não o ser humano que pensa. Você não consegue ser psicanalista se você não pensar. Resultado, você chega num curso superior, como é comum aqui no Brasil, você chega já treinado, condicionado para ser... Lembra do Chaplin, lá no tempo moderno, apertando aquele monte de parafuso? Aquilo lá. E aí, resultado, quando você chega em psicologia, por exemplo, ou mesmo medicina, ou mesmo filosofia, você tem que pensar um pouco. Na medicina isso é pior ainda. Aí, resultado, a gente gosta de psicanálise, viu Freud, aí você vai se aproximando, vai lendo, se aproxima de instituições de psicanálise. Gente, esse modelo tecnicista não funciona. Então, qual o grande risco da psicanálise, vamos dizer assim, patinar? Eu vou dizer patinar, porque ela vai para frente. Patina, mas vai para frente. Tanto o psicanalista achar que há o primado da técnica, quando Lacan fala, você não cura pelo que você sabe de teoria, mas sim pelo que você é. Ou seja, pelo que você é aquilo que você burilou, trabalhou lá no seu divã. Que aí, de fato, você vai aprender o que é fantasia e o que é transcendência no corpo, na carne. E é esse um saber que você leva, quando você vê, você está praticando. Você fala, nossa, aí você lê o texto do Freud, o texto do Lacan, você fala, nossa, puxa vida, mas é verdade mesmo. Então, Patrícia, as pessoas deveriam girar isso, entende? Bom, eu estou apaixonado por psicanálise, quero psicanalizar. Primeira coisa, deitar no divã e tentar entender por que você quer essa coisa louca. É isso mesmo que você quer? Bom, então vai atrás do que você quer. E aí a gente tem a supervisão, que eu acho muito importante, eu acho que a supervisão ajuda a análise da gente, eu brinco que a supervisão empurra a análise. Quando alguém vem me pedir para ser supervisor, vem querer marcar supervisão comigo, eu falo, as minhas intervenções vão ser para empurrar a sua análise para frente. E a terceira parte do tripé, que é a formação permanente, o estudo, enfim. Agora, eu acho que quando a gente cai demais numa intelectualização, aí a gente não fica tanto preso na técnica, a gente fica preso mais na teoria. E também é perigoso para os tratamentos que você conduz. Chega uma hora que você não está mais escutando o paciente, você está escutando o seu superego que tem a ver mais com os seus colegas, com os seus pares, né? Eu faço uma analogia com o mundo do rock, porque eu vim do mundo da música, eu mexia com rock, gostava de rock. O guitarrista, no primeiro disco, ele não sabe tocar nada. Aí ele toca, aí o disco vende bem, faz sucesso. Aí no segundo disco ele já quer mostrar que ele é bom de guitarra para os amigos guitarristas. Já não é mais para o público. Aí o segundo disco é um puta disco chato, cheio de solo de guitarra. Mas os amigos guitarristas falam, pô, esse cara é bom, hein? Aí ele fala, pô, gente, obrigado. Ele tá lá no palco olhando para os amigos guitarristas que tá lá no fundo tomando cerveja. E o público, a audiência que compra o disco dele, que é fã, vai se afastando, né? Então, eu acho, Patrícia, que a dificuldade de ser psicanalista não é, de fato, aprender teoria. Uma vez um colega falou uma coisa que eu achei muito legal. Falou, se você é ciclista, você vai na academia para fazer exercício para as pernas. Você faz para o corpo todo, mas você privilegia as pernas para suas pernas ficarem musculosas. Se você é nadador, você vai privilegiar os troncos e as pernas. Se você é corredor, você vai privilegiar as pernas, a coluna.
Então ele falou assim, a teoria para o psicanalista é como uma academia, ele tem que ir lá praticar, tem que ler teoria, mas ele não pode levar essa academia para dentro do consultório dele. Quando ele estiver lá com o paciente, ele tem que estar livre da teoria para poder escutar o paciente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que só o analisante que tem aí como meta ser analista ou é analista chega ao final de análise? Não, não concordo, não concordo. Eu acho que o final de análise depende de cada analisando, depende da coragem, depende também de um bom encontro com o seu analista. Não, eu não penso assim, não. Pelo menos nos tratamentos que eu conduzo, não. Agora eu acho uma coisa, eu vou falar uma coisa, agora sou eu falando em meu nome, não estou falando por ninguém. Eu acho difícil o sujeito chegar no final de análise e não querer ser analista, que eu acho que é uma coisa estranha nessa coisa chamada psicanálise. O cara vai para a religião e tem que virar padre. O Caligares falava isso. E pior que é verdade, que é tão apaixonante, o cara não consegue trabalhar com outra coisa. Eu fico pensando, como é que alguém chega no final de análise, faz 20 anos de análise e continua trabalhando com a mesma coisa? É uma profissão tão excitante, tão instigante. Eu acho que a gente acaba querendo se analisar em detalhes. Se você fez uma boa análise, chegou ao final, pior, você é um analista e faltam bons analistas. É necessário cada vez mais um número maior de bons analistas. Então, o resultado, eu não sei, não foi meu caso, porque eu já estudava psicologia, já fui fazer análise. Quando eu fazia análise, eu nem imaginava que era final de análise. Aí um dia eu fui me dando conta, fui me envolvendo com a instituição que eu entrei, o Fórum do Campo Lacaniano, eu fui entendendo. Mas quando eu comecei, eu nem pensava nisso. Bom, falando da originalidade do estilo, né? Como ser freudiano ou lacaniano, mantendo uma certa originalidade, liberdade na condução das análises, sem se transformar em uma caricatura do Freud ou do Lacan. Alguns dizem, né? Freud e Lacan são geniais, o duro são seus fã-clubes. É verdade, é verdade. Mas é engraçado, né? Tudo que termine em ismo, a tendência é virar fanatismo. Então, marxismo, freudismo, lacanismo, qualquer coisa, petismo, bolsonarismo, puta, esse aí é exemplo clássico. Então, na música também é assim, o sujeito pega uma banda, ele fica fanático, e aquela banda que traz a verdade. Então, isso é da neurose, não tem como escapar, lamento. Isso não é causado pelos ismos, é causado pela neurose. Então, o que eu penso sobre o estilo? Você me fez uma pergunta interessante. Uma vez, uma professora da USP, que eu fazia a matéria no mestrado ainda, ela falou assim, não, você só é psicanalista depois de 10 anos de prática. Aí na época eu tinha menos, fiquei bravo com ela, lógico, né? Reação previsível do neurótico, né? Quando é contrariado. Que vaca, né? De onde ela tirou essa ideia? Só porque ela é velha. Aí passaram esses 10 anos, sabe o que eu fiz no dia que eu encontrei? Dei os parabéns para ela. Falei, você lembra que você falou? Ela falou, nem lembro, eu falei? Falou. Eu falei, deve ser verdade se eu falei, né? Eu falei, puxa vida, passaram-se 10 anos. Só agora que eu tenho traquejo, só agora que eu tenho um pouco de cancha. Mas aí é uma coisa louca. Então eu vou esperar ficar pronto para começar. Então, querido, você não vai começar nunca. Porque a gente tem que aprender tropeçando, caindo, batendo a cabeça, bate a boca no chão, quebra o dente, machuca a unha, e vamos levantando, e vamos aprendendo, vamos fazendo. Porque aí o que acontece, Patrícia? Naturalmente, até por uma questão neurótica, né? Você vai se identificando, então você imita seu analista, você imita seu supervisor, você imita o Freud, imita o Lacan, vou comprar aquele charuto do Lacan torto lá. É esperado isso no começo. Agora, o problema é quando o cara está 20, 30 anos imitando alguém. Aí é complicado. Agora, alguns anos, puta, vamos dar um bônus. Agora, você tem que desenvolver um estilo. E aí um estilo, o Lacan tem aquela coisa, o estilo, o desejo do outro. Mas uma vez eu vi uma pessoa me falar um enunciado que eu gostei muito, acho que foi a Cristina Kupfer que falou assim, o estilo é o jeito que cada um encontra para lidar com a falta, para lidar com o buraco da vida, né? Então, no final de uma análise, você realmente tem que ter um saber fazer com a sua questão, com o seu buraco. Você tem que saber fazer. Eu acho que o estilo passa um pouco por isso. Como a gente vai trabalhar e amar diferentemente depois de uma análise, se você é psicanalista, quanto mais sua análise anda, mais a tendência é você se desidentificar dessas figuras que você valoriza e você passar a ter um estilo seu, até nas pequenas coisas. Eu dou a mão, eu não dou beijinho, eu não aceito cheque, eu não atendo por internet, sei lá, isso é de estilo de cada um. Eu acho que o mais importante é ter um estilo, isso que eu sempre falo em supervisão. Eu, Leandro, faria assim, você não é o Leandro, você é você. Eu tenho meu jeitão, eu tenho meu estilo, eu tenho meu modus operandi. Você tem que inventar o seu. E aí eu percebo que as pessoas, puxa, então eu posso inventar? Pode.
Porque lá no ensino tecnicista, que a sociedade brasileira está condicionada, isso não pode acontecer. Então, para o pobre é um ensino baseado no Skinner. Para o rico, na escola de rico aqui no Brasil, é Paulo Freire, é outro lance. Quando você pega um método como Paulo Freire, você é obrigado a pensar. E, na sua opinião, quais os principais desafios da psicanálise e da prática psicanalítica na modernidade? Qual o papel do psicanalista nos dias atuais? Tá. Eu acho que o papel não mudou muito. É tentar ajudar o sujeito. Eu sempre digo, a gente ajuda quem nos procura a se ajudar. Mas, Leandro, mas como que a gente ajuda eles? Porque é o sujeito que vai ter que fazer. Isso não mudou, isso é uma missão dele. Ele, frente ao outro, o outro social, né, os ideais da sociedade, os imperativos sociais que vão cobrar dele, não vai ter jeito, você tem que casar, tem que ter filho, tem que ser magro, tem que ser feliz, aquelas bobeiradas. Eu assistindo esse monte de filmes sobre vikings, eu vi que tem sempre os ideais sociais em jogo, só que os caras tinham os deuses, depois veio a Igreja Católica, Deus, os pagãos, aquele monte de bobeira, não mudou nada. Então, aquilo tudo que o Freud fala nos 5 textos sociais continua presente, não mudou nada, pode apenas mudar a roupagem, mas a essência continua a mesma. E aí, qual que eu acho que é o papel do psicanalista, especialmente o psicanalista no Brasil? A gente vive numa sociedade extremamente desigual, eu falo disso no meu livro, eu brinco que é 80-20, você nasceu nos 80%, é difícil você pular para os 20%, agora quem nasce nos 20% dificilmente desce para os 80%, então você tem vidas diferentes, eu acho que a psicanálise tem que chegar nos 80%. Aí, resultado, eu aplaudo e valorizo e sou um defensor radical de todas essas tentativas dos colegas de fazer psicanálise social, na praça, dê o nome que quiser, não importa. Eles estão tentando fazer a psicanálise chegar para quem não tem capital financeiro no momento, que hoje é um grande número de pessoas, e quem não tem capital cultural. Então, eu acho que a psicanálise ela pode continuar a ser libertária, por quê? Porque ela vai na contramão desse modelo hegemônico mundial, que você é criado, você é condicionado a produzir e consumir, trabalhar e consumir, trabalha e consome, trabalha e consome. Gente, o ser humano é muito mais do que isso, a nossa verdade ela passa por isso, não é só isso. Então, eu acho que o tratamento psicanalítico ele subverte o que os tratamentos psicoterapêuticos visam, que é o que se chama, por exemplo, na medicina de reabilitação. O cara está mal, eu vou reabilitar ele para ele voltar a trabalhar e consumir, produzir e consumir. Então, acho que a psicanálise tem que se manter subversiva e continuar o que nem inventou uma coisa legal, né? Sendo um pulmão nesse mundo irrespirável. Adorei isso. Vou dar um exemplo. O movimento feminista. Eu vou pegar um exemplo. Gente, a psicanálise ela é altamente feminista, mesmo Freud sendo um pequeno burguês machista. A criação dele foi tão impressionante que ultrapassou o machismo dele. E aí, poxa, como que a psicanálise pode colaborar para isso? Não é só com o psicanalista falando, é também na própria praxis. Ou seja, de que a mulher pode ser um ser desejante, a mulher não precisa ser um útero com pernas, a mulher pode ser muito mais do que isso. Aquilo que o Freud já fazia com aquele monte de mulheres que cercavam ele lá, foram as histéricas que ensinaram ele a inventar a psicanálise. A questão da convivência com o outro. Por que a gente teve tanto esse retrocesso político com a direita em vários lugares do mundo? Porque o mundo estava tendendo a ser mais igual, o mundo estava tendendo a ser um pouco mais harmônico. Gente, um monte de gente não suporta isso. Então, um tratamento para esse radicalismo é a psicanálise. Não tem remédio, não tem laboratório que inventou isso. É a psicanálise. E a gente vai num a um, por isso que demora tanto. Mas você acha que houve, você está trazendo muito essa questão política, que é uma questão muito, né, de gestões mais à direita, mais liberais, né, mais capitalistas, né? E você acha que houve aí um retorno ao conservadorismo? Sim, eu acho. E aí porque é sempre um movimento pendular, não vai ser nunca de um jeito só. Quando volta o conservadorismo, eu acho que a psicanálise ela se torna mais potente. Curioso, né? Porque quanto mais repressão, quanto mais... Não, gente, vamos voltar, para. A psicanálise, de alguma maneira, eu acho que os ecos disso chegam no consultório. Você acha que, por exemplo, isso traz mais sofrimento psíquico?
Você tem observado isso na clínica? Eu acho que os ideais ficam sendo muito mais rígidos e um monte de gente não concorda com esses ideais. Entende? Então, o resultado, a gente vê coisas e ouve coisas que te causam sofrimento mesmo. E aí você precisa falar disso, né? Você precisa dar um jeito, né? E a psicanálise continua sendo uma possibilidade. No Brasil, nos anos 70, teve uma repressão política muito forte. Quem pensava diferentemente dos militares acabava chegando nos consultórios para não enlouquecer. Às vezes encontrava psicanalista de direita também, que era totalmente alienado, fazia aquela leitura ingênua da Melanie Klein e tal, de que isso não existe, são projeções suas. Na verdade existia sim, tinha uma coisa terrível no Brasil. Então, os psicanalistas argentinos falam muito disso, viu, Patrícia? Que lá, como a repressão foi ainda mais sanguinolenta, talvez só perdia para o Chile, né? A psicanálise acabava tendo algo de libertário, tanto que os psicanalistas de lá foram perseguidos, vieram para o Brasil, né? Então, a psicanálise, ela depende da democracia, né? Nesse neoliberalismo que a gente está vendo, a democracia fica a serviço disso, né? Eles sitiam, eles fagocitam até o psiquismo da pessoa. As pesquisas que o pessoal lá do Lattes FIPS faz, né? Neoliberalismo, sofrimento psíquico, o Christian, Vladimir Safato, esse pessoal fala disso. Tem uma questão que tem se aproximado muito da psicanálise, e tem havido atritos, né? Alguns psicanalistas não gostam muito de falar disso, que são as questões raciais, né? Ouvir as transexualidades, vamos chamar de pautas identitárias, eu não gosto muito desse nome, mas, por exemplo, aí você vê, por exemplo, alguns analisantes negros que falam que procuram analistas negros, né? Sujeitos transexuais, que procuram, por exemplo, essa segregação. O que você acha que isso pode trazer para a psicanálise? Eu não estou surpreso com isso que você acabou de falar, eu também percebo isso. O negro, vou buscar um analista negro, cristão, eu sou cristão, você é ateu, Leandro? Então eu vou procurar um psicólogo cristão. Eu acho que isso, como a gente está num momento, vamos dizer, nos últimos 10 anos de ebulição disso, eu acho que é esperado, eu acho que a gente precisa ter um pouco de paciência com isso, porque isso depois não vai se sustentar. Por exemplo, você certamente viu as críticas do Paul Preciado, né? Saiu na mídia e tal. Eu acho que a gente tem que depurar, filtrar o que ele falou, ele tem o direito de falar, pode falar quanto ele quiser, a psicanálise tem que ter liberdade, democracia, o sujeito podia xingar a psicanálise 2 horas, ele teria esse direito, mas eu acho que muito do que ele falou ali faz sentido. Agora, naturalmente, sempre que a gente fala algo tem a ver com as nossas questões, com as nossas fantasias, precisa dar uma peneirada, porque senão a gente pode também cair numa crítica ingênua, né? De que a psicanálise é uma coisa machista, o Freud, o burguês, machista, então, o feminismo. Não, o Freud discordava e tinha as argumentações dele. O próprio Lacan, acho que é diretriz sobre um congresso de sexualidade feminina, ele fala, eu cheguei até onde eu pude, mas eu não sou mulher, eu sou homem, agora tem que vir as mulheres falar. Eu sou homem, eu cheguei até onde deu. Então, resultado, eu acho que não precisa fazer grupos identitários e dizer, com o meu igual eu vou conseguir. Não, psicanálise é um exercício de alteridade. Então, eu até entendo que a gente vive num tremendo país racista, misógino, nem se fala. Então, isso precisa ser levado em consideração, mas também não pode culpar todo um grupo de pessoas por algo que as pessoas não estejam fazendo e também não estejam professando. Então, a gente precisa tomar cuidado um pouco para não jogar o bebê com a água do banho, jogar tudo fora. Joga o bebê e a água do banho e o sabonete velho e vem só com a banheira. O bebê ficou lá fora. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E o que você acha, por exemplo, desta volta Fanon, a própria Lélia? O que você acha desse movimento aí da psicanálise, que eram nomes até então que haviam sido completamente esquecidos, né? Que movimento é esse? Eu acho que esses pensadores, a Lélia nem se fala, brasileira, né? Eu já li alguma coisa dela. Eu acho que eles são importantes para a gente pensar o Brasil. Eu sou meio suspeito para responder essa pergunta, Patrícia, porque eu pintei com cores fortes isso no meu livro, né? Eu usei o Gessé de Souza. Sim. Eu falei um pouco da Virginia Leone Bicudo, que foi uma negra que se embranqueceu no Brasil nos anos 30, 40. Mas, gente, isso é o Brasil. A gente não tem que estudar o Fanon para entender o Fanon. Com o Fanon, como é que a gente pode entender o Brasil? Com a Lélia, como é que a gente pode entender o Brasil que a gente vive e o Brasil que não muda?
Por que a distribuição de renda não muda no Brasil? Por que a psicanálise sempre foi uma coisa de rico, de classe média, agora que está mudando? Porque isso tem uma razão de ser, isso que eu tentei defender lá na minha escritura lá do pós-doc, lá, Psicanálise no Brasil, antes e depois do Lacan. O Lacan trouxe algo novo, mas a tendência é esse conservadorismo, esse status quo, fazer tudo voltar para trás. A gente já está sempre alerta a isso. Olha, eu tenho 55 anos, eu votei no PT quando o PT ainda era época da ditadura, né, direta, 86. O Lula foi candidato a governadora, Beth Mendes, tal, né, eu era moleque, vendia brochinha do PT. Gente, é interessante, né? O Collor ganhou do Lula porque um monte de gente ficou com medo do Lula. Depois o Fernando Henrique 2 vezes ganhou do Lula, porque aí o Lula mudou, fez a campanha, Lulinha, Paz e Amor, Lacardo, Brasil, ganhou 2 vezes o Lula, 2 vezes a Dilma. Tiveram que tirar a Dilma, senão ia ganhar de novo. Deram um golpe, depois tiraram o Lula, senão o Lula ia ganhar de novo. Então, peraí, que coisa é essa? Por que no Brasil, desde Getúlio Vargas, desde o Jango, tem uma esquerda forte e tem uma direita que fica dando golpe, que fica... Peraí, isso é o Brasil. Isso não é exclusividade do Brasil. Se a gente for para a Argentina, qualquer argentino vai falar do peronismo, etc. No Uruguai, né? Gente, isso é coisa, não é só da América Latina, isso é coisa do mundo todo. A gente precisa entender isso como psicanalista. O Lacan falava, você precisa estar afinado com a subjetividade da sua época. Só peguei esse exemplo do Lula, porque é um bom exemplo. Puta, o cara não morre, né? De novo Lula, mas as pesquisas, você fala, peraí, que coisa é essa que se repete? É um sintoma da nossa sociedade, né? Vou trazer sua tese de doutorado aqui. Né? Na sua tese de doutorado, você contrapõe as dificuldades da prática analítica aos riscos do narcisismo profissional. À época, você tentava responder a seguinte questão, eu queria saber se você conseguiu. Do que sofre o psicanalista no exercício da sua profissão? Excelente. Isso aí vai virar um livro chamado O Psicanalista e o Doutor, só para vocês saberem. Talvez ano que vem, vamos ver. Eu vou pegar essa tese e vou pôr ela como recheio de um sanduíche. De um lado do pão, um comecinho, eu vou contar um pouquinho como foi, uma coisa rápida, minhas ideias, o que eu passava. Depois eu vou pôr a tese, igualzinho do jeito que está. E no final eu vou fazer um diálogo entre o psicanalista Leandro e o doutor Leandro. O que os dois acham? Eu vou fazer essas perguntas para o doutor. E hoje, o que você fala? Já passaram 12 anos. O que você pensa disso? Então é lógico que a minha cabeça mudou um pouco mais, né? Eu tenho comigo, Patrícia, que muitas coisas que eu falei obviamente permanecem atuais, lógico, as coisas da técnica, etc., onde aprender, a questão de ler, de estudar, mas eu adicionaria mais uma coisa, né? Eu adicionaria uma coisa que talvez eu não tenha falado com tanta ênfase, né? Mas que, de fato, cada vez mais eu concordo com isso. A principal dificuldade do analista é conseguir empreender uma análise que para ele seja muito boa, seja, de fato, transformadora na vida dele. Porque não adianta ele ter dinheiro, ele ser bonito, ele ter intelectualidade, estudei em tal lugar, eu sou bom, meu sobrenome é bonito, isso não garante nada. Não garante nada. Mesma coisa também, eu sou pobre, eu vim lá de baixo, estudei na faculdade vagabunda, também não é garantia. Se você de fato tiver um bom encontro com o analista, de inconsciente para inconsciente, estou sendo bem freudiano agora, gente, a tendência é você ter uma experiência que de fato te transforma no analista. Aí você vai começar a atuar, e aí, claro, você vai estudar para sempre, fazer todas as coisas, supervisão, você vai fazendo bons laços. De fato, eu acho que talvez eu não tenha enfatizado. A principal dificuldade do jovem psicanalista, ou quem quer psicanalizar, é conseguir alcançar um estado na qual psicanalizar seja o estilo de vida da pessoa. Interessante você trazer isso. Mas vamos lá. Qual o destino da escuta psicanalítica diante de tantas transformações a que estão assujeitados os sujeitos? Levando-se em conta hoje a virtualidade do dispositivo e de trabalho psicanalítico e o atendimento remoto. Queria que você falasse um pouquinho... No começo, Patrícia, eu comecei a ter uma paciente que foi para a Irlanda. Aí ela foi para lá e falou, olha, eu vou ter que interromper um pouco, eu vou para lá e vou me mudar, mas daqui uns 15 dias a gente continua por Skype. Eu falei, não, procura uma pessoa lá. Ela falou, não falo inglês tão bem, eu quero continuar com você. Vamos continuar por Skype. Eu vou ser honesto, Patrícia, eu nem tinha Skype no computador. Eu não lembro nem se eu usava Skype, eu acho que não. E dessa menina, dos últimos 5 anos, já atendi um monte de gente fora do país.
eu tinha um pouco de preconceito. Falei, puta, mas eu não vou ver o corpo da pessoa, parará. Enfim, quando a gente quer destruir uma coisa, a gente usa o intelecto para isso. Então, para destruir seria fácil. E aí os pacientes ensinaram. Isso é tolice, isso é bobeira. Hoje eu atendo várias pessoas, especialmente depois de 20 de março, gente do Brasil inteiro. Eu vejo algumas transformações que eu falo, caramba, como essas análises estão dando bem. Enquanto outras pessoas que eu atendo virtualmente, não agora, claro, mas atendi, não rolava. E o sujeito vinha e falava, e, puta, às vezes não bate o santo, às vezes não rola mesmo. Então, eu não acho que seja isso. Eu acho, a Colette Soler falou uma coisa bem legal, eu gostei disso. Ela falou assim, foi bom que aconteceu isso, foi bom para os psicanalistas saírem do sono deles. Olha que legal, saírem do sono. Mas a pandemia vai acabar. Meu medo é que toda essa experiência do virtual acabe para que eles possam voltar a dormir. Achei lindo isso, achei lindo. Porque a gente também tende a se acomodar. Sim. A gente também tende a se acomodar, de falar, não, tá bom, tá legal, meus pacientes, minha agenda, já tô bem, ganho dinheiro, né, sou reconhecido. Então, para mim, Patrícia, puta, para mim foi um pontapé na bunda, sabe? Me fez me movimentar muito. Eu tive que repensar os horários, eu tive que mexer com coisas tecnológicas também, achar um dispositivo. Eu estou trabalhando com Airby, coloquei Vivo Fibra aqui, e agora eu tô percebendo, eu ia voltar em maio, eu já estou vacinado. Eu não vou voltar em maio. Como que eu vou voltar em maio? Está morrendo 4.000 pessoas por dia? Louco, eu? Não. Então, resultado, tive que postergar mais um pouco. Aí, depois de 20 de março do ano passado, que foi meu primeiro dia virtual, eu fiquei assombrado. Não para de me chegar gente do Brasil inteiro. Vi uma live sua, vi uma coisa, vi um vídeo seu. Eu queria fazer análise com você. Então, democratizou a psicanálise. E aí, essas pessoas desses outros lugares, eu estou percebendo que são pessoas que já têm algum conhecimento de análise, já têm algum capital cultural. Por isso vai em busca de coisas boas. Então, se eu sou um cara que estou lá, sei lá, numa cidade do interior do norte, do nordeste, e eu tenho um pouco de dinheiro e capital cultural, eu vou atrás desse tal de Leandro, vou atrás do fulano, do ciclano, do Beltrano. Eu quero fazer análise com você. O analista vai falar, tá bom, vamos tentar achar um horário aqui, vamos ver o que dá. Então, Patrícia, eu não sei, eu acho que é um novo momento, eu acho que é muito cedo ainda para a gente falar. Eu não acho que seja igual virtual e presencial, eu seria hipócrita se eu falasse isso, mas eu fiz uma pergunta para mim mesmo. Se eu ainda fizesse análise, como que eu iria fazer em 20 de março? E a resposta veio rápido. Eu ia falar para a minha analista, bom, agora é via Skype, como é que a gente faz? Mantém o mesmo horário? Como é que eu te pago? Deposito na tua conta? Acabou, ué. Eu, como paciente, ia falar, imagina, isso é um detalhe, vamos continuar. Eu quero falar, vamos continuar, vai logo. Então eu estava pensando muito em mim, nos meus preconceitos. A gente tem que pensar nos pacientes, sempre. Você acha que apesar desse virtual, você acha que essa nova modalidade, de uma certa forma, trouxe mais humanidade para o atendimento? Porque tem isso, né? Essa questão agora do público e do privado é uma linha muito tênue, né? Porque o analisante sabe que você está na sua casa, nem todo mundo faz aquele ambiente neutro, papel de parede e tal. Então, assim, é a sua casa, é o quadro que você tem na parede, é o cachorro que late, é a criança que chora, né? Acho que trouxe um pouco mais de humanidade para isso. Humanizou essa relação. O Freud atendia na casa dele, o Lacan, todo mundo atendia em casa. Eu acho que o brasileiro trouxe essa coisa da medicina, da neutralidade, que eu acho que é um exagero. Porque você me fez uma pergunta, como é que fica a escuta? O sujeito não mudou, o sujeito continua, eu até usaria dizer, mais reprimido, mais recalcado, mais massacrado. Então a escuta é mais importante ainda. Agora eu tenho uma hipótese pessoal porque aumentou o número de pessoas. Leandro, por que aumentou tanta procura? Eu tenho uma hipótese. A classe média, especialmente, continua com o mesmo dinheiro e não tem onde gastar. Não tem onde gastar, você tem que ficar preso em casa com seu marido, sua mulher, sua esposa, seu companheiro e seus filhos. Se é uma família que não briga, que convive bem, beleza. Se é uma família que a vida é um inferno, o sujeito começa a se interrogar, ele fica mais introspectivo, ele olha para dentro, olha para a vida dele e ele não gosta muito do que ele vê. Então ele fala, pô, quer saber? Eu acho que eu vou fazer análise, vou fazer terapia, não importa, e o sujeito acaba chegando. Então, eu não acho que as pessoas vieram para falar de pandemia. Não senti isso. As pessoas vêm para tratar de coisas que talvez, fora da pandemia, muitos não fossem tratar. Como a pandemia te obriga a olhar para dentro de si, principalmente a morte ficou muito mais perto da gente. Quando a gente pensa na nossa morte, a gente pensa na nossa vida. Aí você fala, cacete, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu falo, quer saber? Vou tratar disso. Você acha que, por exemplo,
esse adoecimento, medo da morte, ou ter que lidar com luto, perdas muito próximas, colocaram as pessoas a pensar mais? Eu acho, eu acho, eu acho. Por exemplo, a religião hoje não tem mais o mesmo alcance, porque não tem o culto, não tem o grupo. Eu acho que o pessoal da religião está sofrendo porque perdeu esse fenômeno de grupo, que é todo mundo junto. Então, resultado, os sujeitos continuam buscando resposta. Eu não acho que eles não estejam buscando resposta. Por exemplo, a venda de livros cresceu muito. Por quê? Porque as pessoas querem ler, a gente acha que é entretenimento, mas não é. Na verdade, a gente sempre quer responder algo da gente. Eu acho que a procura por artes, de maneira geral, putz, disparou. Arte audiovisual, putz, áudio... a internet nem se fala. Por exemplo, educação à distância. Por que cresceu tanto? É o mesmo raciocínio. Tô sem fazer nada. Puta, acho que eu tô muito relaxado. Quer saber? Eu vou fazer um curso. Um monte de paciente fala isso. Tô fazendo um curso à noite. Faço a hora que eu quero. É virtual. Eu salvo lá na minha máquina e depois eu assisto. Então, é uma mudança que ninguém imaginava, né, Patrícia? Explodir no consultório dos psicanalistas um aumento de demanda, porque as pessoas, enfim, estão olhando o que tem debaixo do tapete, né? Qual o peso que a gente pode atribuir para esse significante virtual? Porque, na verdade, por exemplo, alguns analistas já atendiam, por exemplo, casos de analisantes que mudam para o exterior, ou então alguém que estava lá que acabava pedindo. Então, já tinha aí um grupo de analistas que já atendiam pessoas remotamente, né? Só que, de repente, isso virou meio que, né, uma obrigatoriedade. Ou você atende ou você não trabalha. Então, que peso tem esse virtual? Eu acho que esse virtual foi meio que uma saída para todo mundo e todo mundo não sabia muito como lidar. Eu acho que a gente está similar a uma criança que ganha um brinquedo novo que não solta daquele brinquedo. Mas eu acho que isso vai refrear um pouco. Eu não acho que vai ficar tão intenso assim. Mas eu não acho que volta mais para zero. Agora, eu concordo com você no que você falou. É um significante. Estou sendo agora bem lacaniano mesmo. Significante no sentido de significar algo, que condensa significações e tal. A gente não está falando de uma coisa só chapada, não. Eu concordo. Agora, eu acho que é muito cedo. Muito cedo. Eu acho que a gente ainda vai ver os efeitos. Por exemplo, eu tenho comigo que essa pandemia, que é uma prisão domiciliar, vai ter efeito psicológico nas crianças, nos adolescentes, talvez até nos adultos. Eu estou com o saco na lua, não vejo a hora de poder sair, ver gente. Eu reclamava tantas pessoas, vou ajoelhar, abraçar e falar, me perdoa, nunca mais reclamo de você. Por exemplo, pensando, estou insistindo nesse significante virtual, né? Só mostra o nosso desamparo, viu, Patrícia? Só mostra o nosso desamparo. Todo mundo é carente. Agora, por exemplo, a técnica permanece a mesma no virtual? É uma técnica ainda a serviço da ética? Como é que você vê esse manejo no virtual? Eu acho que a ética não mudou. Nesse sentido não mudou. Não só as coisas básicas, privacidade, só eu falo com você, não fala para ninguém. Acho que isso não mudou. Fala que passar pela tua cabeça, pelo teu coração, não é isso. Horário, eu continuo destinando 45 minutos para cada pessoa, pode ser mais, pode ser menos. Não é isso. Eu não acho que seja essa a questão. Agora, eu acho o seguinte, eu acho que, por exemplo, o fato da gente se ver, eu quando atendo, eu me vejo, e eu vejo que eu faço careta, eu vejo que a pessoa fala uma coisa, eu faço expressões faciais, tudo que eu falava, mas na poltrona isso acontecia, por isso que eu uso divã, só que na poltrona eu não me via. Sim. Então, essa é uma primeira novidade. Então, a passagem ao divã, eu acho que ela ficou um pouco mais delicada, né? Eu procuro ser um pouco mais didático. Qual vai ser o momento? Você vai entender, aí a gente vai desligar a tela. Via de regra, as pessoas têm compreendido a ideia. Mas eu também não acho que isso seja um divisor de águas. A questão que a gente tem que se pôr a gente consegue incidir nas questões inconscientes da pessoa? A pessoa aprende de alguma maneira a aceitar isso e lidar com isso por mais mal-estar que possa gerar? Leandro, eu acho que sim. Então a gente está fazendo psicanálise. Eu imagino que o Freud e o Lacan fariam nos dias de hoje. Era comum atender por telefone antigamente. Eu mesmo fiz sessões por telefone há 20 anos atrás. O Lacan tinha o lance lá da dissolução da escola dele, que chegaram lá, tinha um gravador com uma fita lá com a voz dele. Imagina o que o Lacan faria hoje. Putz. Então a gente tem que ter a cabeça aberta. Né?
E você acha que, por exemplo, quando a gente voltar para o presencial em algum momento, né, como é que vai ser essa passagem para os analisantes que entraram diretamente no virtual? O primeiro contato que tiveram com a análise foi dessa forma, né? Você Eu já acha que antecipei vai para... haver um estranhamento aí, ou uma resistência de tipo, ah, não quero? Eu já antecipei para todos. Vai ter um dia que eu vou voltar para o presencial, e aí cada caso é um caso, nós vamos conversar. Quem é de fora, quem é de longe, não tem o que conversar, não vai vir presencialmente. Mas eu percebia que mesmo quem eu atendia fora do país, quando vinha para o Brasil, passava por São Paulo. Falava, Leandro, eu vou marcar um horário e tal. Aí eu conhecia o corpo da pessoa. E ela conhecia, eu achei que você fosse mais alto, achei que você fosse mais gordo, mais velho, mais novo. Então eu estou preparando todo mundo. O que eu fiz? Eu guardei uma agenda do dia 20 de março. A agenda que eu digo é a minha tábua de horários. Eu guardei. Abri outra. Agora abri outra nesse ano, e quando começar presencial, eu vou abrir uma outra também. Então, eu vou dar uma comparada nessas 4, mas eu estou achando, Leandro, tenho 3 consultórios, né? O ABC, Higienópolis e o virtual. Eu estou achando que o virtual vai ser o maior de todos. Porque tem uma questão, né, que é recorrente, a gente ouve vários colegas falando, né? Minha vida não cabe mais, né? Fora do virtual, né? Que tem até, inclusive, essa questão de agenda, né? Readequar essa agenda para uma volta presencial, né? Vai ser um manejo aí enorme, né? Sim. Eu vou tentar deixar um dia atendendo presencial de manhã até de noite. Talvez a quinta-feira eu vou deixar só com presencial. Bom, gente, a gente tem uns minutinhos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta... Essa é boa, psicanálise com o corpo. Eu teria que fazer um outro diálogo lacaniano, porque o corpo tem sua impressão. Por exemplo, o corte da sessão. Quando o analista levanta, vai para a porta, lá o momento maçaneta. O momento maçaneta é algo muito importante. Não tem isso no virtual, né? No virtual você fala, bom, então vamos ficar por aqui. Bom, então pensa nisso. Semana que vem, tchau, e eu aperto um botão. Na sessão presencial, não. A gente tem o maravilhoso momento maçaneta, que é onde as pessoas dizem coisas importantes. Então, a psicanálise de bolso, o corpo fala. Essa questão do corte é uma questão, né, bastante importante aí no virtual, né? E mesmo essa questão do silêncio do analista, né? Você vê muito analisante a hora que você está aí, né? Você está escutando, né? Aí você fala assim, não, achei que tinha caído, né? Porque fica, né? Então, assim, são os manejos muito delicados, muito finos, né? A Carla está fazendo uma pergunta aqui. Pode falar mais sobre psicanalizar como estilo de vida? Essa frase é do Lacan, né? Porque, Carla, quando a gente está numa profissão, quando a gente está numa carreira, o trabalho tem uma outra conotação. Eu acho que quando a gente está pensando em psicanálise, a gente não está mais falando de trabalho nem de carreira nesse sentido laico do termo. A gente está falando de uma coisa mais nobre, né? No sentido da relação com a coisa. Você vê que psicanalista não se aposenta, morre atendendo. Caligari foi um exemplo, né? E o cansaço também é diferente. A gente fica cansado, mas é um outro cansaço. Então, o estilo de vida, eu acho que o Lacan queria dizer algo meio anterior, como se fosse uma causa talvez muito maior na vida da pessoa. Tu pensa nos artistas, nos grandes religiosos, né? Então, psicanalizar não adianta, não pode ser uma carreira profissional, não pode ser um bico. As pessoas vou fazer um bico, vou atender à noite, isso não funciona. Tem uma aqui que é bacana, peraí. Como vocês acreditam que o pós-pandemia, luto, morte, isolamento vai afetar na cultura? Na cultura, olha que legal, hein? Poxa, eu não sei responder de imediato. Pensei numa coisa aqui. Eu acho que a mídia tem muito poder sobre a gente, um imaginário, né? E aí eu acho que talvez a mídia vai tentar compreender, porque a mídia ela não cria do nada, ela cria farejando o que as pessoas estão pensando, querendo, ela mais ou menos tenta se organizar, né? Eu acho que a mídia vai ter dificuldade de encontrar um caminho, eu não sei, eu acho que isso vai eclodir de uma maneira meio caótica, essa é uma sensação que eu tenho. Assim que voltar, eu acho que a gente vai ter um pouco de caos quando a gente voltar,
que é o que eu já estou vendo lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, né? Pacientes meus que moram lá falam, nossa, Leandro, que coisa louca essa volta. O mal-estar, com certeza, Lilian Pelin, mal-estar vai continuar. Não, isso é favas É contadas. condição humana. Eu só penso, Mal-estar é condição humana. E é interessante perceber a questão do luto para as crianças, né? O quanto elas ficaram impactadas com essa questão do luto, da morte, né? De perder pai, de perder avós. Né? Eu atendi uma menininha, né? E ela começou a ficar às voltas com a idade que a avó tinha e com a faixa das pessoas que iam sendo vacinadas, né? Ela falou assim, Patrícia, minha avó tem 80 anos, né? Eu falei, tem, né? E, né? Falei, onde é que ela quer chegar? Ela falou assim, pois é, né? Ela falou assim, e aí então, né? Não, a avó dela tem 60, né? Aí ela falou assim, e estão vacinando as pessoas que têm 80, têm 90? Eu falei, sim, né? Ela falou assim, você concorda que essas pessoas vão morrer mais rápido, né? Porque ela estava o pensamento cronológico, né? Eu falei, olha, não necessariamente. Tal. Eu falei, gente, daqui... E ela foi construindo aquilo, ela falou assim, até chegar essa vacina na minha avó, que tem só 60 anos, e se ela morrer? Ela já estava às voltas com, né, perder a avó, que era bem mais jovem, né? E ela falou assim, você acha justo vacinar as pessoas que já estão para morrer, que tem 97 anos? Sabe, Patrícia, tem dois casos aqui perto da minha casa, em Santo André. Tem um caso que a casa está trancada. Tinha pai, mãe e filho, os três estão internados com Covid. Tem uma outra casa que nós ficamos sabendo, eu não conheço as pessoas. Morreu o pai e a mãe, ficaram as crianças. Como é que 2, 3 crianças podem ficar sozinhas em casa? A casa não... Olha que interessante simbólico, a casa não vai mais ser casa deles. Alguns adultos vão ter que tomar conta dessas crianças, sei lá eu quem, e a casa vai provavelmente ser vendida. Enfim, não é mais a casa deles. Olha que interessante, né? Como é que vai ser feito o luto disso tudo? São os órfãos da pandemia, né? Que já tem até esse jargão aí, né? Leandro, o que mais que você gostaria de trazer para a gente encerrar? Uma vez perguntaram para o André Green. O André Green é um cara que estudou com Lacan, mas ele é muito mais ligado à escola inglesa, não é um cara bom. Eu gosto do André Green. Falaram, André Green, qual é a coisa mais moderna, mais atual que a gente deve estudar em psicanálise, ou mesmo junto com a psicanálise? Ele falou, isso é fácil. Puta, tem um autor, gente, vocês precisam estudar esse autor. Eu até hoje não consegui, eu me sinto meio burro estudando esse cara. Esse cara é genial. Então, quem é? Ele falou, um tal de Sigmund Freud. Pelo menos para mim, Patrícia, sabe, pelo menos para mim, eu não sei, minha relação com o Freud é muito intensa. Eu estou preparando um livro para daqui a uns 2 anos, eu consegui juntar 6 livros de pessoas que fizeram análise com o Freud. Então essas pessoas dão um testemunho delas. Alguns livros eles mesmos escrevem, de autoria própria, o outro achei os escritos da minha avó, ela fazia supervisão e análise com o Freud, uma psiquiatra. Aí eu guardei esse livro. A outra eu achei os diários do meu marido, ele fazia análise com o Freud, né? Isso chama-se Smile and Blanton, isso é em português. Né? Tem aquele daquela mulher lá que escreve Por Amor a Freud, enfim. Eu juntei esse material. Comprei lá no Amazon, no eBay, veio tudo, eu já li tudo, são 6 livros, e eu vou fazer um livro, Freud psicanalista. Como que ele trabalhava. Por exemplo, aquele negócio de que a sessão tinha 1 hora, depois virou 50 minutos, ninguém sabe onde está isso. Mas onde que o Freud escreveu? Mas não é possível, isso deve ser um mito da psicanálise. Não, está no livro de um paciente. Os caras chegaram em 3 americanos, com grana, judeus, né, psiquiatras, a gente quer fazer análise com o senhor. Ele falou, não tenho tempo, vou indicar vocês para alguém. Não, a gente quer fazer com o senhor. Aí a filha do Freud falou, pai, por que você não tira 10 minutos de cada sessão? Dá para você encaixar os 3. Olha só. Aí chega para um cara assim, no momento, maçaneta, abrindo a porta e fala assim, você tem filho? Nos Estados Unidos? O cara fala, eu tenho 2 bebês, um de 1 ano, um de, sei lá, 2 anos e meio. Terrível criança, né? A gente não pode admitir o ódio por elas, né? Só amor. Bom, até semana que vem. Já pensou um velhinho, terno, fumando charuto? O cara fala isso na tua cara. Então eu vou ter dezenas de exemplos, né, de quão genial Freud era. Teve um cara que ele era muito chato.
ele ficava provocando o Freud, e ele era meio pensador político. E o Freud toda hora indicava o Reich, vai falar com o Reich, lê o que o Reich escreveu. Aí toda hora, mas isso não é social, Freud? Isso não é o capitalismo? Gente, o Freud respondia. E aí ele falou, pô, doutor Freud, mas o senhor não escreveu isso nos livros. Eu li tudo que o senhor escreveu, não achei nada disso. Ele falou, mas tem um monte de coisa que eu não falei nos livros ainda. Legal, né? Então, para mim é um prazer. Conta a sua anedota da Catarina, que odiava o Freud, para a gente encerrar. Eu acho isso ótimo. Você que é tão apaixonada por Freud. Ela, na verdade, né, claro, né, ela odiava a tese, porque quando eu fiz a tese, naturalmente, eu trabalhava no final de semana, eu ficava muito preso no consultório digitando, pesquisando, aquelas coisas, né? E aí ela falou, pequenininha, ela falou, eu odeio Freud, né, no sentido de eu odeio tese e tal. Aí ela ficou um pouco maior, ela falou, puta, esse cara gosta. Aí ela é pequenininha, ia na livraria e falou, ó pai, olha o Freud aqui, pai, ó. O que muda o pai dela. Leandro, super obrigada, é sempre um prazer conversar com você, um aprendizado. Queria te agradecer mais uma vez, volte sempre. Sucesso aí com seus projetos, que são sempre assim, inventivos também. É só me convidar, agradeço muito a você, agradeço todos os colegas aí que ficaram. Eu acho que tem alguém te pedindo alguma coisa aqui, deixa eu ver. Que bacana ouvir suas palavras, Leandro. Para mim, uma referência atual na psicanálise, gosto de te ouvir, gosto de te ler, excelente transmissão. Eu falo da experiência, né? Eu acho importante a gente falar da experiência. A experiência nos ensina. O Freud foi assim, né? Então, para mim é muito gostoso quando eu sou convidado e posso falar das coisas que me tocam. Por isso que eu acho que mexe com as pessoas, que soa bem autêntico, né? Então, gente, boa noite. Obrigado a todo mundo que esteve por aqui. Vou salvar a live aqui no IGVT e depois ela vai para o nosso canal no YouTube também. Obrigada, Leandro. Legal. Boa noite. Patrícia. Boa noite para todo mundo. Tchau, gente.